Vamos para as informações. Antes, eu só quero fazer uma observação aqui. Eu estou vendo nas redes sociais os flamenguistas revoltados. Não só os flamenguistas, né? Tem muito botafoguense também revoltado com as declarações do Abel Ferreira na entrevista coletiva após o empate do Palmeiras com o Internacional em 1-1 no último domingo, falando que vai ser contra tudo e contra todos. Gente, na boa, é isso que Abel Ferreira quer, que vocês fiquem revoltados. Ele é mestre em fazer isso. Ele está mudando o foco. Ninguém está falando das atuações ridículas do Palmeiras nos últimos jogos. Ninguém está falando da crise dentro de campo que o Palmeiras vive. Ninguém está falando do baile que o Palmeiras tomou do Flamengo no primeiro jogo das oitavas de final da Copa do Brasil. O Abel Ferreira simplesmente é mestre em fazer isso. Ele muda o foco. Agora está todo mundo falando das declarações dele, que será contra tudo e contra todos, que ele não sabe porque ele é tão odiado aqui no Palmeiras, se é porque ele é português, se é porque o Palmeiras foi fundado por italianos. Ele está mudando o foco total e vocês estão caindo nessa. Vamos falar do time do Palmeiras, que é um time que vem atuando pessimamente, desempenho horrível. E eu espero que continue assim na quarta-feira, quando o Flamengo enfrenta o Palmeiras, e também no domingo, pelo Campeonato Brasileiro. Falando sobre o Flamengo, vou começar falando do Adílio. Acho que ele merece esse nosso respeito aqui. Infelizmente, o Adílio nos deixou. Papai do Céu vai o abraçar com certeza lá no céu. Mais um craque chegando para jogar o futebol lá no céu junto com o Papai do Céu. O velório vai ser nessa terça-feira, tá? O Flamengo informou, de 10 horas da manhã às 14 horas, o famoso 2 horas da tarde, na sede social da Gávea, no ginásio Hélio Maurício. A entrada para não sócios será pelo portão da rua Mário Ribeiro. Depois o enterro será no cemitério São João Batista. Então você que é do Rio de Janeiro e quer dar o último adeus ao Adílio, terá essa oportunidade. Para quem não sabe, para os mais novos, Adílio é o eterno camisa 8 da Gávea, é o terceiro jogador que mais defendeu o clube na história, com nada mais nada menos que 617 partidas. Nascido em 15 de maio de 1956, Adílio de Oliveira Gonçalves estreou nos profissionais do Flamengo em 27 de abril de 1975, quando tinha só 18 anos. O Brau, esse era o apelido dele, como ele era chamado por companheiros da ocasião, até da época e até mesmo por torcedores, por causa da adoração que ele tinha ao cantor americano James Brown, vestiu a camisa rubro-negra de 87, até 87, e marcou 129 gols, tornando-se o 14º maior artilheiro do clube com 129 gols. Tá aí, uma história linda do Adílio, e ele será homenageado pelo Gerson, que atualmente veste a camisa 8. O Gerson vai jogar contra o Palmeiras na quarta-feira com o nome Adílio às costas. Então, uma homenagem muito justa, lembrando que, repito, isso aí, o Adílio era um cara sensacional, já falei sobre ele aqui. Eu agradeço a Deus por ter tido a oportunidade de entrevistá-lo ainda como estagiário nos tempos de esporte interativo e sempre me tratou muito bem. Mudando de assunto, mudando foco agora, política do Flamengo. A gente trouxe a informação aí em primeira mão nas redes sociais. Flávio Willemann, um cara extremamente respeitado nos bastidores da Gávea, foi VP jurídico durante todo o mandato do Eduardo Bandeira de Mello, de 2013 a 2018. Um cara que é sócio emérito, benemérito, um cara que todos os candidatos à eleição esse ano procuraram para dar e oferecer um cargo caso esse candidato seja eleito, e ele recusou. Ele estava até cotado para ser candidato à presidência também, e ele decidiu apoiar o BAP. Então o BAP ganha um importante apoio aí nas eleições presidenciais, lembrando que o Zico, maior ídolo da história do Flamengo, também já disse que vai apoiar o BAP. Então fica aí a informação sobre a política do Flamengo. Agora, campo e bola, galera. Treino nessa segunda-feira, tá? Existe a expectativa se Cebolinha e o De La Cruz iriam treinar junto com os demais companheiros, e a informação que eu acabei de publicar nas redes sociais, tá? Apuração nossa, lembrando que o Flamengo não divulgou isso. O Cebolinha, que se recupera de uma pequena contratura muscular na coxa, e De La Cruz desfalque no último duelo do Flamengo por conta de dores no joelho após receber pancada no local, não participaram da atividade com os demais companheiros nessa segunda. O Flamengo tem mais um treino nessa terça e os dois são dúvidas
para pegar o Palmeiras na quarta-feira pela Copa do Brasil. Cebolinha, pelo que eu apurei, fez um trabalho com a preparação física, com foco na recuperação da pequena lesão muscular, e o De La Cruz não foi a campo porque ficou na academia fazendo trabalhos individualizados. Isso não é informação, é muita opinião em cima do que eu ouvi. O Cebolinha tem chances remotas, tá, de jogar o jogo de quarta-feira, e o De La Cruz tem mais chances. Repito, o Flamengo tem mais um treino, nessa terça será decidido aí se o De La Cruz e o Cebolinha vão para o jogo de quarta ou não. Vocês lembram que eu falei para vocês que o Flamengo ia dar a mesma canseira ao Red Bull Bragantino, tal como o Red Bull fez com o Flamengo no caso do Léo Ortiz? Pois é, o Flamengo está fazendo a mesma coisa em relação a ver no Matheus Gonçalves. Uma pessoa do Red Bull Bragantino me disse assim: Vernê, o Flamengo nem responde a gente direito. A negociação continua, a gente tem interesse, mas o Flamengo demora a responder, caminha a passos largos. Ou melhor, passos pequenos, na verdade, né? Porque não está caminhando, porque o Flamengo está dando a mesma canseira no Red Bull Bragantino, tal como o Red Bull Bragantino fez com o Flamengo na venda do Léo Ortiz. Então, fica aí a informação para vocês, o Red Bull Bragantino mantém interesse nesse jogador, mas o Flamengo, que até topa vender, fica enrolando também. Enfim, não tem nenhuma pressa para vender o Matheus Gonçalves ao Red Bull Bragantino. Lembrando que a última proposta do Red Bull Bragantino, 6 milhões de euros, 4 milhões de maneira fixa e 2 milhões quando ele completasse 10 jogos só entrando em campo. Isso por 70%. O Flamengo quer vender apenas 50%. E aí fica nesse impasse. E por falar em impasse, a renovação de contrato do Lohan também vivia um impasse. Ainda não teve acordo no lado do jogador, no caso, os empresários, e também com a diretoria do Flamengo. Lembrando que Lohan é um jogador que está perdendo espaço no time profissional. Teve um certo momento que ele se tornou destaque, até mesmo reserva imediato do Arrascaeta, mas perdeu espaço, inclusive voltou a jogar pelo Sub-20, e a ideia do Flamengo e dos seus empresários é que ele jogue o Mundial Sub-20, obviamente pelo Sub-20, contra o Olympiacos, jogo que será no Maracanã. Para mim, seria ótimo, porque se o Lohan se destacar nesse Mundial, chama atenção, se destaca, é um ativo do Flamengo. E como ele não está sendo muito utilizado no time profissional, e outra, ele entrou muito mal contra o São Paulo também, isso precisa ser dito aqui, tá? Não é um jogador que está fazendo a diferença, não, mas é um jogador que, de fato, perdeu espaço com o técnico Tite. É isso aí, nação rubro-negra. Eu tô chegando com tudo nessa noite. Meu nome é Luiz, pra quem não me conhece. Eu tô chegando com tudo nessa segunda-feira pra estar atualizando vocês sobre as principais notícias do nosso Flamengo. E antes de falar sobre o mercado da bola e também sobre campo e bola, quero aqui homenagear o Adílio, que nos deixou no dia de hoje, né? Foi um grande jogador, jogou muita bola com a camisa 8 do Flamengo, ganhou com o Mundial de Clubes, Campeonato Brasileiro, Libertadores, enfim, ele é daquela geração de 81, né? E hoje nos deixou. Que Papai do Céu possa confortar toda a família, né? E assim, que ele possa morar com o Papai do Céu, né? E descanse em paz, Adílio, descanse em paz, porque você realmente foi um grande ser humano, né? Um cara com coração gigantesco, e que você possa morar com o Papai do Céu em paz. Mudando de assunto, nação, quero falar sobre o mercadão da bola do Flamengo. Isso porque o Rennes quer fazer um investimento de 100 milhões de reais pela contratação do zagueiro Fabrício Bruno. É isso mesmo. A primeira proposta foi de 14 milhões, cerca de 86 milhões de reais na cotação atual, né? Só que o Flamengo recusou, e agora o Rennes da França quer aumentar um pouco essa proposta e chegar na casa de 100 milhões de reais. Eu vou falar uma coisa: o Flamengo comprou o Fabrício Bruno por 15 milhões de reais, vai vender por 100 milhões, vai ser um baita negócio. Eu não vejo a hora assim do Flamengo, até porque assim até porque o Flamengo vendendo o Fabrício Bruno chegaria uma grana muito boa aos cofres rubro-negros. Vocês concordam? Quero ouvir a opinião de todos vocês. Por 100 milhões de reais, vocês negociariam o zagueiro Fabrício Bruno? Deixa nos comentários pra gente estar debatendo sobre esse grande assunto. E para finalizar esse grande vídeo, o Zenit bateu o martelo e disse que não vai negociar o meio-campista Claudinho com o Flamengo. Isso porque a comissão técnica do time russo
gostou muito, está se empolgando muito com o desempenho do Claudinho e assim, eles não querem perder o atleta nesse momento, inclusive vão fazer de tudo para o jogador renovar o contrato. É isso mesmo, nação, tem uma grande possibilidade do Claudinho renovar o contrato com o Zenit. Eu vou falar uma coisa, pro Claudinho continuar no time russo, o campeonato russo está assim completamente esquecido, ninguém tá olhando para a Rússia nesse momento, como um momento de guerra, né? É um momento muito triste lá envolvendo Rússia e Ucrânia, e assim, o Claudinho só vai continuar lá pelo fato do dinheiro, vai voltar aqui pro Brasil com a burra cheia de grana, só que o atleta também tem que pensar na competitividade, tem que pensar também na sua carreira profissional. Vocês concordam? Vamos, assim, a janela ainda não fechou, vamos ver o que o Flamengo vai fazer nos próximos dias. Eu tô indo nessa, nação, a qualquer momento estarei de volta, fiquem com Deus!